Olá pessoal, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 1, cujo título é Ouvido no Céu. Esse capítulo tem 9 páginas. Só existe uma razão pela qual a oração é eficaz, porque temos um Deus que ouve e responde à oração. Não devemos engrandecer o ato de orar, mas engrandecer o Deus que ouve e responde quando oramos com fé. O Deus que ouve e responde à oração é aquele que muda as coisas quando uma oração de fé é feita. A oração exerce um papel na mudança ao convidar Deus a se mover, mas aquele que muda as coisas é Deus. Jesus se colocou diante do túmulo de Lázaro, ergueu os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. João capítulo 11, verso 41 e 42. Jesus não disse: Pai, eu te agradeço porque eu sou o Messias. Ele não disse: eu te agradeço porque sou ungido. Ele não disse: eu te agradeço porque milagres estão sendo feitos pelas minhas mãos. Embora todas essas coisas sejam verdades sobre Jesus, ele não estava agradecendo a seu Pai por essas coisas quando se colocou diante do túmulo de Lázaro. Quando Jesus estava diante da morte, o que ele confessou e lembrou a si mesmo foi que ele era ouvido por Deus. Quando você estiver diante de uma necessidade, lembre-se e confesse que Deus ouve você quando ora. Ele ouve quando você fala com ele. Pelo que Jesus agradeceu ao Pai quando estava diante de uma grande necessidade. Deixa eu repetir, que isso aqui é uma pergunta. Pelo que Jesus agradeceu ao Pai quando estava diante de uma grande necessidade? Ele agradeceu ao seu Pai porque ele o ouvia. Saber que Deus ouve, você coloca-o em um lugar de confiança e paz, mesmo quando está diante de grandes obstáculos e testes. Ser ouvido no céu é ter a certeza da resposta. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. De acordo com essa passagem, vemos que ser ouvido por Deus é ter as petições que desejamos dele quando pedimos alinhado com a sua vontade, sua palavra. Ser ouvido é igual a ter. Se sabemos que ele ouve, sabemos que temos. Jesus sabia disso enquanto orava de pé diante do túmulo de Lázaro. Ele sabia que ser ouvido por Deus era ter o pedido concedido. Foi por isso que Jesus agradeceu ao Pai por ouvi-lo. Ele sabia que o pedido havia sido concedido. Sou tão grata porque tenho um Pai que ouve. Sou tão grata porque tenho um Pai que está me ouvindo. Se realmente acreditássemos que somos ouvidos no céu, se realmente acreditássemos que Deus nos responde quando Ele nos ouve, faríamos mais pedidos. Não é o ato de orar que concede os seus pedidos, é um Pai que ouve. Portanto, não engrandecemos o ato de orar. Em vez disso, engrandecemos o nosso maravilhoso Pai que ouve. Existem milhões de pessoas neste mundo que oram diariamente a falsos deuses, mas não recebem nenhuma ajuda porque o Deus delas não as ouve. Portanto, esse ato de orar não significa nada. Nenhuma oração faz bem algum, a menos que seja ouvida. Sem um Deus que ouve, a oração é infrutífera. Ela não realiza nada. O Deus do céu é o único Deus que ouve. Ele está ouvindo as orações de fé do seu povo. Ele responde a tudo que é orado em linha com a sua palavra. Há monges de falsas religiões que residem em seus templos, devotando-se a uma vida de oração. Mas o zelo e a persistência deles na oração não trarão qualquer resposta quando oram a um Deus que não tem ouvidos. Se fosse o ato de orar que trouxesse ajuda, aqueles monges recebiam a ajuda de que necessitam, mas eles não recebem ajuda daquele a quem oram, porque não é o ato de orar que traz a ajuda.
A ajuda vem quando a oração é ouvida e respondida, e o nosso Pai Celestial é o único que ouve. Se um cristão engrandece o ato de orar, ele pode se tornar orgulhoso porque ora. Ele pode passar a se voltar para as obras com relação à oração. Ele vai ligar a sua fé ao quanto ora e começar a medir o seu sucesso como crente pelo quanto ora. Mas nós não oramos tentando ganhar nada de Deus. Oramos porque sabemos que tem um Pai que ouve. E uma vez que sabemos que Ele nos ouve, também sabemos que temos a resposta à nossa oração. Sabemos que as nossas orações fundamentadas na palavra são concedidas porque Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Oramos porque somos cooperadores com Deus no seu grande anseio de se mover e abençoar os homens. Não estudamos a nossa Bíblia ou oramos tentando ganhar algo de Deus ou nos qualificar para receber alguma coisa dele. Estudamos a Bíblia e oramos para que possamos conhecê-lo melhor, para sabermos tudo que ele proveu para nós, para nos tornarmos hábeis na sua palavra vencedora e para que possamos ministrar habilidosamente a vida dela a outros. Alimentamos o nosso espírito com sua palavra, porque ela é alimento para o nosso espírito. Ela nos fortalece para permanecermos fortes diante dos testes e provações do dia. Nós nos alimentamos com a sua palavra, porque quando a honramos, nós honramos a Ele. E quando honramos a Ele, nossa vida recebe grandes bênçãos. A compreensão deste princípio nos mantém livres de ficarmos aprisionados em um estilo de vida de obras que rouba a nossa comunhão com Deus. Um tempo devocional e de comunhão particular com Deus que se baseia em obras, medindo quanto tempo estudamos ou oramos, é um tempo devocional que não terá vida fluindo nele. Será seco e cheio de obrigação e produzirá pouco fruto. Ele só trará cativeiro. Não engrandecemos o ato de orar, engrandecemos o Deus que ouve. Estamos tão convencidos da sua disposição em ouvir e em responder aos seus filhos, estamos tão convencidos do seu grande amor por nós, que buscamos oportunidades de passar tempo com ele. Não iríamos querer diminuir o privilégio de ser ouvidos por Deus, minimizando tão alta honra ao ponto de medi-la pelo relógio ou nos tornando orgulhosos pelo tempo gasto em oração. Em vez disso, devemos viver sempre atentos a Ele e manter nossos corações voltados para Ele o dia todo, vivendo uma vida que ora, louvando, adorando e falando com Ele continuamente, vivendo em uma comunhão inquebrável com aquele que ouve. Devemos permitir que a conversa com Ele flua tão livremente como fluiria com o nosso amigo mais chegado e mais querido. Ele é mais que qualquer amigo querido. Ele é aquele que habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. E ele é digno de toda a nossa atenção e adoração. Toda vez que estamos falando com Deus, estamos orando. Sejamos genuínos ao falar com Ele. Vamos falar livremente de coração aberto e evitar toda formalidade e frieza quando nos envolvemos na comunhão com Ele, aquele que ouve. Quando oramos com fé, Deus muda as coisas. Quando pedimos com fé e cremos que Ele nos ouve, somos seus cooperadores. Oramos com fé, mas Ele é aquele que faz as mudanças à medida que os homens respondem a Ele. É Deus quem muda as coisas à medida que os homens cooperam com Ele. Portanto, Ele recebe todo o crédito e toda a glória. Para cada vitória há o lado do homem e há o lado de Deus.
À medida que o homem cumpre a sua parte, então Deus cumpre a parte dele. Mas nunca devemos engrandecer o lado do homem. Engrandecemos o lado de Deus. Engrandecer a parte do homem é tomar o crédito e a glória. Sem o lado de Deus, o lado do homem é inútil, de modo que toda honra e glória vão para ele. Subtítulo: Deus sempre nos ouve. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro naquele dia, ele não apenas agradeceu ao seu Pai por ouvi-lo, como também declarou: Eu sabia que sempre me ouves. Jesus sabia que seu Pai não apenas o ouvia quando ele lhe dirigia uma oração, mas Jesus sabia que Deus sempre o estava ouvindo. Mesmo quando Jesus estava falando com os homens, Deus o estava ouvindo. A maneira como falamos aos homens afetará a nossa eficácia com Deus. 4 dias antes do dia em que Jesus ficou diante do túmulo de Lázaro, ele recebeu a notícia de Lázaro que estava doente e perto da morte. Mas Jesus respondeu aos mensageiros, entre parênteses, ele não estava dirigindo uma oração a Deus, fecha parênteses. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. João 11, verso 4. Jesus sabia que o resultado da situação de Lázaro não seria a morte, mas que Deus receberia glória pelo fato de Lázaro ressuscitar. O que Jesus disse àqueles homens quando o ouviu, o primeiro relato sobre a doença de Lázaro importava. Deus estava ouvindo. Assim, quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, o que ele disse ali estava alinhado com o que ele disse aos mensageiros 4 dias antes. Não podemos falar de uma maneira com as pessoas e depois de outra maneira quando oramos a Deus e esperar ter resultados. Não podemos dizer palavras de dúvidas e incredulidade sobre uma situação para alguém e depois ser capazes de exercer a plena fé quando falamos com Deus. Deus nos ouve quando oramos, mas nos ouve sempre. Ele ouve se dizemos palavras de dúvida aos outros. Tiago nos diz que o homem que tem a mente dobre é instável em todos os seus caminhos e que não pense esse homem que receberá alguma coisa do Senhor. Tiago capítulo 1, versos 7 e 8. Jesus estava determinado quanto à doença de Lázaro. Ele disse aos mensageiros que trouxeram a notícia da doença de Lázaro as mesmas coisas que disse quando estava diante do túmulo dele. Suas palavras concordaram em ambos os lugares ao falar com os homens e com Deus. Mas o homem que fala de forma dúbia, de uma maneira com as pessoas e de outra maneira com Deus, não receberá do Senhor, porque esqueceu que Deus sempre o ouve. Não apenas quando ele ora, mas também quando ele está falando aos homens. Subtítulo: Conhecimento não é o mesmo que permissão. John Wesley, que foi o fundador do avivamento metodista, disse: Deus está limitado pela nossa vida de oração. Parece que ele não pode fazer nada pela humanidade a não ser que alguém peça a ele. Esta é uma observação correta da parte de John Wesley? Absolutamente sim. Vamos descobrir por quê? Mateus capítulo 6, verso 8, relata que Jesus disse: Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Próximo ao final do seu ministério terreno, Jesus instruiu os seus discípulos: Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, verso 24. Observe que esses 2 versículos em Mateus e João dizem: o primeiro nos diz que Deus sabe do que necessitamos antes mesmo de pedirmos, e ambos nos convidam a pedir para que recebamos. Alguém pode se perguntar: bem, se Deus sabe do que necessitamos antes mesmo de pedirmos, por que temos de pedir?
Por que Deus nos dá e se Ele sabe que precisamos? A resposta é: conhecimento não é o mesmo que permissão. Só porque Deus sabe que alguém tem necessidade de alguma coisa, isso não significa que Ele tenha a permissão dessa pessoa para agir em favor dela e lhe dar o que ela necessita. Se um amigo viesse me visitar e estacionasse o seu carro na entrada da minha casa, só porque eu tenho o conhecimento de que o carro dele está na minha entrada, isso não me dá permissão para entrar nele e dirigi-lo. Se uma pessoa que está sentada ao meu lado em um culto da igreja pega sua carteira e por acaso eu vejo várias notas de $100 nela, só porque sei que ela tem esse dinheiro, isso não me dá permissão para pegá-lo. Conhecimento não é o mesmo que permissão. Do mesmo modo, o conhecimento que Deus tem sobre todas as nossas vidas não lhe dá permissão para agir em nosso favor. Deus não viola a vontade de ninguém, nem age por eles sem a sua permissão. Deus não agirá na vida de alguém sem ser convidado. Isso é verdade até mesmo em relação à salvação. Deus sabia que o mundo precisava de um Salvador. Então, enviou Jesus. Mas esse Salvador não entra no coração das pessoas só porque Deus sabe que elas precisam dele. Elas ainda precisam pedir. Elas precisam pedir a Jesus para entrar em seus corações. Deus não impõe nada a ninguém. É assim que o diabo e os espíritos malignos operam, mas Deus não. Deus só age onde ele é convidado a agir. Embora Deus saiba o que alguém possa necessitar, essa pessoa ainda precisa pedir a ele antes de receber o que necessita. No entanto, a palavra nos garante que quando pedimos de acordo com a sua palavra, receberemos, porque Deus nos ouve quando oramos. E aqui concluímos o capítulo 1. Até o próximo, no nome de Jesus.